Atenas do século V, antes da nossa era. Uma cidade que já havia conhecido o auge e aprendido demais com a própria queda. Entre ruas de mármore, disputas políticas e mestres que moldavam cidadãos, surge uma figura que não buscava aplausos, buscava sentido. Aristóteles, um homem que observava o mundo com a serenidade de quem acredita que nada, absolutamente nada, existe por acaso, e que tudo isso possui um propósito, um telos. Essa ideia, que parece distante e abstrata, é a base de uma filosofia que atravessou séculos e ainda dialoga com a nossa angústia contemporânea. Porque Aristóteles não pensava apenas no cosmos, pensava em como viver bem. Aristóteles entendia que o ser humano só floresce quando vive alinhado à sua função essencial, a razão. Não a razão fria, mas aquela que nos orienta a escolher com equilíbrio, discernimento e clareza. Para ele, virtude não era perfeição, era meio termo entre o excesso e a falta. Coragem, por exemplo, não é ausência de medo, é o ponto exato entre a imprudência e a covardia. Generosidade não é dar tudo, é dar sem se destruir. E a suficiência, esse conceito tão atual, não é tão pouco, é ter o que sustenta a vida sem que a vida passe a ser sustentada pelas coisas. Aristóteles cresceu estudando a política da polis e acreditava que a função da cidade era formar cidadãos capazes de controlar seus impulsos, moderar desejos e agir com responsabilidade. Não por moralismo, mas porque o excesso destrói, primeiro o indivíduo, depois a cidade inteira. É impressionante como essa visão atravessa o tempo e chega até nós como uma advertência esquecida. A história humana pode ser lida como uma longa negociação com a ideia de o suficiente. Durante milênios, ter o bastante significava sobreviver à próxima estação. O bastante era água, calor, abrigo, comida. O bastante era viver, mas o mundo mudou. Com a Revolução Industrial, as máquinas multiplicaram a produção, surgiram fábricas, cidades aceleradas, milhares de produtos, e com ela um novo ideal, o crescimento infinito. Ali, a suficiência desapareceu como valor, nasceu uma civilização que trocou o equilíbrio pela lógica de sempre mais. No século XX, a publicidade transformou desejos em mercadorias. Criou-se a sensação de que nunca basta, nunca somos suficientes, nunca temos o suficiente. Objetos se tornaram símbolos e a vida passou a ser medida por comparações, não por propósitos. Aristóteles, se estivesse ali, teria reconhecido a cremastique, o acúmulo pelo acúmulo, havia vencido a oikonomia, o uso moderado das coisas para viver bem. Décadas depois, a psicologia confirmou algo que Aristóteles intuía: conquistas materiais não sustentam felicidade de longo prazo. A adaptação hedônica nos leva de volta ao mesmo ponto. O carro novo vira o carro comum. O salário maior vira o salário insuficiente. E assim por diante. E hoje, o que antes era uma comparação entre vizinhos tornou-se uma comparação global, interrupta, alimentada por filtros, algoritmos e vitrines digitais. O outro se tornou espelho da nossa inadequação e o suficiente perdeu a forma. Aristóteles chamaria isso de vida desordenada, vida conduzida não pela razão, mas pelo apetite. Séculos depois, Bauman olharia para o mesmo fenômeno e veria uma sociedade acelerada, incerta, fluida. Uma sociedade em que vínculos duram pouco, objetos duram menos ainda e identidades se dissolvem. O excesso não está somente no consumo, mas na estabilidade. Não é duradouro, não é estável, nada parece suficiente. A suficiência desaparece porque ela exige algo que a modernidade não oferece: estabilidade interior. Aristóteles, diante desse cenário, voltaria ao básico. Qual é o propósito da vida? Para que fazemos o que fazemos? O futuro coloca novas pressões sobre a ideia de suficiência. Automação, IA, máquinas assumindo tarefas e profissões, o trabalho que estruturou nossa identidade por séculos começa a perder centralidade. E aí surge uma pergunta aristotélica: se não somos definidos pelo trabalho, o que nos define?
crises ambientais, a natureza cobra a conta do excesso. Voltamos à força à ideia de que não existe progresso infinito em um planeta finito. Realidades virtuais, novos mundos ilimitados, identidades múltiplas, prazeres instantâneos. E novamente o dilema: como definir o suficiente no espaço onde há limites? Aristóteles não oferecia um número, oferecia um critério. O suficiente é aquilo que permite florescer, nada além disso, nada aquém disso. Ao olhar para Aristóteles, para a história, para a psicologia e para o futuro, surge uma síntese simples. O suficiente não é pouco. O suficiente é o ponto exato em que deixamos de ser arrastados por desejos alheios e retornando o controle da própria vida. É a coragem de não viver correndo, é a sabedoria de escolher, é o discernimento de não ser escravizado nem pelo excesso, nem pela falta. É o meio termo que sustenta a dignidade humana. Talvez o futuro pertença a quem recuperar o controle do tempo, a quem reencontrar o momento de silêncio, a quem decidir ser inteiro em um mundo que incentiva o fragmento. Aristóteles chamaria isso de eudaimonia. Nós chamamos de viver bem.